Muito bem, senhoras e senhores, está começando mais um podcast Futebol Inglês, onde a gente vai falar todas as notícias dessa semana, os resultados que aconteceram no nosso querido futebol inglês. E comigo aqui novamente, meu amigo Master. Olá pessoal, olá José, muito obrigado aí você que está acompanhando a gente pelo nosso canal no YouTube ou então pelo nosso Spotify, também que acompanha a gente aí pelo nosso Instagram e Facebook. Todos os links estão aí na descrição para quem está acompanhando aqui no canal do YouTube e também tem os links no Spotify. Exatamente, então se você quiser ouvir apenas o áudio, o nosso Spotify é só futebol inglês, só ir lá e ouvir a gente, né? E também interagir com a gente lá nas redes sociais. E bom, vamos começar então falando de uma notícia e que notícia, né, Master? O Alex Ferguson está de volta como técnico, não exatamente como um técnico efetivo de algum clube, mas enfim, conta um pouco melhor esse negócio, Master. Ele vai ser o técnico do Manchester United numa partida comemorativa dos 20 anos do título da Champions League em cima do Bayern de Munique. Aquela famosa vitória nos acréscimos, né, contra o time alemão, que garantiu a tríplice coroa para o time da Inglaterra. Então, essa partida vai acontecer só em maio, no finalzinho de maio, dia 26, e ele vai ser o técnico à frente do clube. Então, os jogadores que vão participar até são os jogadores que participaram daquela final, inclusive. Vai ser muito legal ver ele novamente em campo, né? Até para os próprios fãs também acompanharem um jogo festivo, um jogo comemorativo como esse, né? Vai ser algo realmente muito interessante de acompanhar, né? E bom, a gente também teve resultados pelas Copas. Teve o Newport County, que acabou jogando contra o Manchester City. E como a gente falou no podcast anterior, a gente até esperava talvez aí que fosse um jogo onde o Manchester City tivesse uma facilidade, né? Mas não, o Newport fez um jogo assim duro contra o Manchester City, conseguiu honrar, né? Honrar ali seus torcedores. O que tu achou, Master? Eles deram o máximo deles, com certeza, né? Se aproveitaram ainda desse clima de Copa, de FA Cup, que é sempre especial aí nessa quinta rodada. E até jogaram bem, tiveram boas chances. Até o Ederson fez uma boa defesa, evitou o que seria o primeiro gol deles, né? Jogando em casa aí diante dos seus torcedores no seu pequenininho estádio. Mas no fim não deu. O City superior. O resultado foi até elástico, mas não parecia ser tão assim no comecinho do jogo. Exatamente, até porque a partida estava 2-1 para o Manchester City até ali os 44 minutos do segundo tempo, quando o Foden marcou o terceiro gol e depois, aos 94, os 49, né, o Mahrez fez o quarto gol, né, e é interessante isso, né, até ali o atacante Amond, né, camisa 9 do Newport, chegou ali aos 43 minutos do segundo tempo, fazer os 2-1, né, que dava uma esperança para quem sabe empatar e levar para um segundo jogo que já seria algo assim histórico para o Newport, mas acabou terminando assim 4-1 para o Manchester City. O Newport agora que volta totalmente as suas atenções para a League 2, né, para a quarta divisão, onde eles não vão cair, mas também não vão subir, né? Mas quarta divisão a gente já chega lá, vamos falar dos outros resultados também que aconteceram nessa FA Cup. Além desse jogo, a gente teve a vitória do Millwall para cima do Wimbledon por 1-0 na casa do Wimbledon. A vitória do Brighton e Hove Albion contra o Derby County por 2-1. A vitória do Watford para cima do Queen's Park Rangers por 1-0 na casa do Queen's Park Rangers. E agora a gente vai ter mais 4 jogos complementares que vão acontecer. Um vai acontecer, no caso, ontem, no dia da gravação desse podcast. Estamos gravando no domingo, dia 17. Vai acontecer Bristol City e Wolverhampton. Doncaster Rovers enfrenta o Crystal Palace. O Swansea enfrenta o Brentford. E nessa segunda, que vai ser lançado o podcast, às 4h30 da tarde, que grande jogo, Chelsea enfrenta o Manchester United. Que jogo, né, Master? Com certeza, o jogo destaque. A surpresa ali também com o Wimbledon, que também não conseguiu superar o Millwall, mas também foi uma boa campanha que eles fizeram, eles que estão em último lugar na terceira divisão.
E eu quero comentar sobre o Brighton e Derby County. O Derby perdeu, o time do Lampard, e quem diminuiu no placar, quem fez o gol do Derby County foi o Ashley Cole, que a gente noticiou aqui no podcast anterior, que ele foi transferido para o Derby County. Então o lateral fez o seu primeiro gol aí na Inglaterra, depois de 6 anos, quase 7 anos fora. Brighton, que está jogando a Premier League, avança à próxima fase da FA Cup. Então, muito interessante. É realmente muita surpresa, né, cara? Principalmente o Newport, o Wimbledon, que são clubes que não fazem grandes campanhas. Principalmente o Wimbledon, que é praticamente um time já rebaixado para a 4ª divisão, né? E fez bons jogos. E o Newport, né, cara? Eliminou o Leicester, eliminou o Middlesbrough. Então, pô, sensacional a campanha. Os torcedores do Newport com certeza estão muito felizes, né, com essa grande campanha que o Newport fez. Para complementar, né, como a gente já falou, vai ter esses jogos, e aí depois a gente vai saber quais vão ser quando vai sair o sorteio, né, a gente vai poder saber os próximos jogos da 6ª rodada da FA Cup. E agora, né, vamos falar da 4ª divisão, que o Paul Scholes começou bem, né, começou vencendo por 4-0. Foi sensacional. Sua primeira partida aí como técnico na frente do Oldham. Eles conseguiram fazer 4-0, uma sonora goleada já. Foram pra cima e conseguiram os 3 pontos. O Oldham que não vai lutar por muita coisa, mas aí nesse final de temporada é bom pra eles se enturmarem e lutar pra próxima, né? Exatamente, né? O Oldham, que é 10º colocado agora com essa vitória, tem um jogo a menos. Assim, né? Tá 6 pontos do Carlisle, que está em 7º. Talvez até eles possam ter alguma chance, mas é bem, bem complicado mesmo, né? Vamos ver o que pode acontecer nessa 4ª divisão com a equipe do Oldham, comandada pelo Paul Scholes. Ah, sim, aqui ó, só uma correção. Foi uma vitória por 4-1, foi na rodada anterior, que foi durante a semana. Na rodada de agora, desse sábado, eles empataram em 1-1, mas mesmo assim, não foi batido ainda, né? Dá uma vitória e um empate pra ele. A vitória ainda assim com bastante, um tamanho grande, né? Essa primeira vitória do Paul Scholes. O Lincoln tropeçou na rodada, o Lincoln City, atual líder. Fala um pouquinho disso também, meu amigo Master. O Lincoln que empatou, foi isso? Foi isso, o Lincoln tava vencendo por 2-0, 2 gols do português Andrade. Aí o Steven Age no final da partida, o primeiro gol ali foi aos 87 e depois aos 50. Empatou em 2-2, cara. Levaram um empate, tropeçaram aí na rodada. E, claro, ainda tem um jogo para completar, para igualar com todos os demais clubes, né, na rodada de número 33, mas mesmo assim, aí a vantagem que eles tinham para os times que vêm logo abaixo já deu uma boa diminuída, deu uma esperança para todo mundo que vem atrás, correndo atrás do título. Exatamente. E um jogo que também, eu diria talvez o principal desta rodada da 4ª divisão, que foi a vitória do Notts County para cima do Mansfield, que além de ser um clássico, deu assim pulo grande, um up assim gigantesco pro Notts County nessa recuperação, eles que vêm aí de bons jogos, né? E a gente, engraçado que assim, mano, nos outros podcasts a gente falou, praticamente o Notts vai ser rebaixado, principalmente porque vai jogar contra equipes lá na parte de cima da tabela. E agora o time conseguiu bons resultados, tá 2 pontos, né, de sair da zona de rebaixamento. Notts que venceu o Mansfield no clássico por 1-0. É espetacular, cara, que recuperação, hein? Mostrando garra, mostrando força. E aí são, como você falou, 2 pontos para sair do rebaixamento. E eles têm justamente uma rodada a menos do que o Macclesfield e o Yeovil, que são os times que estão imediatamente acima. Então, né, na hipótese aí de uma vitória, eles empurram o Macclesfield para a lanterna e o Yeovil para o 23º lugar e saem da zona de rebaixamento. Então, imagina só, cara, que mudança de tabela, que reviravolta. Então, ou seja, eles apenas dependem de si mesmo para poder sair da zona de rebaixamento e poder se salvar, né, cara? Eles não dependem mais de combinações de resultados, nem nada do tipo. Eles vencem esses jogamentos que eles têm, eles saem da zona de rebaixamento e apenas dependem de si mesmos para poder se salvar do rebaixamento, né, cara? O Nautilus que tá com vários problemas aí, vai à venda, né? Teve aí
problemas aí internos em relação à sua diretoria também, né? Vazou nude do dono do clube e um monte de coisa que vem acontecendo, mas conseguiu uma grande crescida nesses últimos jogos e agora apenas depende de si mesmo para poder se salvar do rebaixamento. O Notts que é de 1862. 1862, cara. Além desses jogos que a gente teve no campeonato inglês, né? A gente teve um empate entre Colchester e Macclesfield, que também está lá brigando na parte de baixo da tabela. O Colchester é o sexto colocado com 53 pontos. Colchester que tá fazendo aquela campanha de se classificar pro playoff, né, Master? Isso, para eles, considerando aí a fase do Macclesfield e a diferença de força de times, foi um tropeço, né? O Macclesfield conseguiu arrancar um empatezinho, apesar de estar jogando em casa, mas o Colchester, que vinha até se recuperando no campeonato, até depois de vários tropeços, eles novamente tropeçaram. Então é fase de time aí que vai ficar realmente nos playoffs, não vai fazer muita sombra pro pessoal que tá logo no top 3. Outro grande jogo que a gente também teve de equipes que estão dentro da parte de cima da tabela, que foi a partida entre Carlisle United contra o Milton Keynes, né? O Milton Keynes é o quarto colocado e o Carlisle era o sétimo. E o Milton Keynes venceu fora de casa por 3-2, chegou aos 56 pontos, tá coladinho ali no Mansfield, né? Que tropeçou diante do Notts County. E também o Milton Keynes também vai chegar perto, vai chegar bem, vai brigar forte por esse top 3, né, Master? Exatamente, era o que mais se esperava, né, nessa temporada. Eles estão ralando ali, com chance de ficar nos playoffs. E aí, é uma outra disputa, é um campeonato à parte, digamos, né, de dificuldade também. Exatamente, né? E o segundo colocado, o Barry, venceu mais uma, dessa vez fora de casa, o Exeter City, e foi um jogo importante porque o Exeter, ele tá ali perto da zona de classificação, né? O oitavo colocado com 51 pontos, se tivesse vencido chegaria aos 54 e seria o sexto colocado, né? Estaria dentro da zona dos playoffs, mas o Barry acabou vencendo por 1-0, vitória importantíssima, né, Master? Sim, demais, cara. Pro Exeter, que já esteve ali entre os tops ali, dentro dos playoffs, até mesmo no top 3, eles estão correndo até um pouco por fora. Era a chance de chegar perto. Mas com a fase que tá o Barry, realmente para eles foi uma partida extremamente difícil. Mesmo jogando fora de casa, o Barry mostrou sua força e segue aí imbatível em 2019. Eles não perderam, foram 8 vitórias e 2 empates. Então é um time que tá numa fase excepcional. E com os tropeços aí do Lincoln e do Mansfield, eles se colocam cada vez mais fortes para conseguir até mesmo o título. Eles que vão ter um clássico contra o Oldham na próxima rodada. Já vamos ver o que pode acontecer. Agora, os times, principalmente da parte de cima da tabela, a maioria deles, tirando o Lincoln City, estão com 33 jogos. Né? Só o Lincoln City que está com 32 e o próprio Exeter que está em oitavo com 32 também. E então a gente já vê uma situação assim, né? A real situação ali com os times com a maioria dos jogos iguais ali do campeonato, né? O Lincoln, caso vença essa partida que tá faltando, chega a 65, vai ficar 5 pontos de diferença do Barry, né? Nessa briga pelo título e também vai se consagrando cada vez mais nesse G3, apesar de que, né? As equipes ali, né, tem ali o próprio Mansfield, o Milton Keynes que talvez pode chegar para poder brigar por um possível título também com o Lincoln City. Só para ver a situação ali de baixo novamente, né, já que a gente falou do Notts, o Yeovil tá com 30 pontos, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Morecambe tá com 32 e o Port Vale tá com 33 em 20º colocado, né? Eu acredito que a partir ali do Cheltenham ali para cima, os times ali não tem muita chance de cair, né, Master? Mas o que tu acha dessa situação ali? Então, tá um pouco mais longe, um pouco mais afastados, né? Depende se esses times se enfrentam, né? Entre si, no caso, nas próximas rodadas. Daí sim o negócio pode esquentar ali embaixo.
Mas claro, depende também da fase do próprio Macclesfield e do Notts County, que são os times com mais perigo aí, junto com o Yeovil. Exatamente. Eu acho que foi isso da quarta divisão. Podemos então pular para o terceiro nível do futebol inglês. E, meu Deus do céu, Master, Luton, para variar nesse campeonato, vence mais uma vez, 71 pontos, Master. Luton praticamente na segunda, né? Cara, quem consegue parar essa equipe? Tá passando o trator em cima de todo mundo, não tem jeito de segurar, não. A vaga deles tá garantidaça lá, né? Só tem que ver com quantas rodadas de antecedência eles levantam a taça. Exatamente, até porque o segundo colocado está com 65, então são 6 pontos de diferença. Então, se o Luton não acontecer nenhum acidente aí nessa parte final do campeonato, deve subir com muita tranquilidade e levantar a taça da terceira divisão também com muita tranquilidade, né? O próprio Bursley também vem fazendo uma boa campanha para subir diretamente, né? Tá ali a caça Portsmouth e o Sunderland, mas numa situação um pouco mais difícil. O Luton que venceu o Fleetwood fora de casa por 2-1, ali um pouco mais abaixo, né, como a gente falou, Portsmouth, ele também jogou nesta rodada, na verdade ele vai jogar, aliás, nessa terça-feira contra Bristol Rovers, né, o Portsmouth que está com 32 jogos, pode chegar a 63 pontos, caso vença a partida, né, e o Sunderland jogou nessa rodada e empatou em casa com a Crillington, né, e tropeço, né, Master? Sim, mais uma vez tropeçando. É, talvez no começo da temporada a gente imaginava que seria o Sunderland voando baixo no lugar do Luton, né? Mas não tá acontecendo isso. Então 2-2, mais pontos deixados no caminho. Time que agora tá figurando cada vez mais nos playoffs e não ali nas duas posições de acesso direto. Exatamente. O Accrington tá lá em 16º colocado com 37 pontos. Tá até 4 pontos ali da zona de rebaixamento. Mas não é um time de se empatar em casa. Um time que quer subir, né? Que tá brigando ali para poder subir diretamente, né? Então o Sunderland vem caindo e muito mais brigando pelo playoff do que propriamente pelo acesso direto. E além dessas duas equipes, temos também no playoff, ali na zona de playoff, em quinto colocado, o Charlton, que está com 56 pontos, e abaixo o Doncaster Rovers com 53. E aí essa situação dessas duas equipes, Master, Charlton também, é uma campanha boa, né? Sim, tá indo bem. É outro time que também sofre com problemas internos, né? Problemas de diretoria. Mas aí empatou com o Blackpool 0-0 na sua casa. Foi a quarta partida seguida aí que eles não conseguiram a vitória, mas pelo menos um empate aí, um pontinho conquistado. Eles seguem entre terceiro e sexto colocado, que são os 4 times que estão nos playoffs. É uma campanha boa que eles estão fazendo. Mas eles têm que ficar de olho aí no retrovisor deles, porque o Doncaster vem logo atrás, 3 pontos atrás deles, mas com 2 rodadas a menos. Então é perigoso. Exatamente, né? Eles, se tivessem vencido Blackpool, ainda mais que é um jogo direto, o Blackpool que está em oitavo colocado com 48 pontos, poderia, né, ali estar com 58 pontos, pertinho do Sunderland, uma situação um pouquinho melhor, mas empata com o Blackpool, e até era uma oportunidade até para o próprio Blackpool também de chegar, porque se o Blackpool vence, chegaria aos 50 pontos e estaria a 3 pontos do Doncaster, né, que é a primeira equipe dentro da zona dos playoffs. Também tá uma situação difícil, né, pro Blackpool. Tem uma certa distância já para o sétimo colocado, mas, né, temos ainda muitas rodadas pela frente e como a gente já tá vendo, tanto aí na terceira assim como na quarta divisão, é bem fácil de trocar de posição aí na tabela. Alguns tropeços ou algumas vitórias que a gente não imagina que pode acontecer, pode mudar tudo o campeonato. Exatamente, até porque tu vai ver ali a situação do campeonato, tu vê que também tem uma diferença de jogos, né? Algumas equipes estão com 33 jogos e, por exemplo, o Sunderland, que está em quarto, tem 31 jogos. Mas o Sunderland já está bem conhecido nesse campeonato como um time que desperdiça muitos pontos, então não dá para contar tanto também com esses 2 jogos de diferença que o Sunderland tem.
mas se o Sunderland vencer, ele chega a 65 pontos, que é a mesma pontuação do Bursley. E outros jogos que também aconteceram, a Bursley venceu o Wycombe por 2-1. Plymouth, que vem continuando com os seus bons resultados, empatou fora de casa com o Bradford, né? Master, mais um resultado do Plymouth, que está em 15º colocado. Isso, tá assinando o seu nome ali como um time de meio de tabela e não mais como um time com perigo de ser rebaixado. É excepcional aí o que eles estão fazendo para se manter na terceira divisão. Exatamente, o Plymouth que está em 15º colocado com 38 pontos, enquanto Oxford United é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, tem 33, né? E ali tá bem bolado, né? Porque pode mudar a questão dos times que podem entrar dentro da zona de rebaixamento, porque os times que estão dentro da zona de rebaixamento ali, Oxford e o Shrewsbury, acho que é assim que se fala, estão com 32 jogos, né? Tá ali algumas equipes, como por exemplo o Walsall, tá com 35 pontos, tem 33 jogos, né? Então fica essa questão ali do que pode acontecer, pode ter uma troca de cadeiras por ali, mas a gente já vê uma situação ali onde o Wimbledon já praticamente rebaixado, 26 pontos, e assim, a partir do penúltimo, o Bradford 33, até praticamente ali o Gillingham, 36 pontos, 3 pontos de diferença em praticamente 7 times ali, né? Bem bolado, né, Master? Vai ser uma fase final muito muito esperada aí pelo pessoal. E também, assim como vale na quarta divisão, se esses times se enfrentarem entre si nas próximas rodadas, aí, cara, vai ser o final de campeonato. Pode anotar. Essa luta nessa parte de baixo da tabela aqui, eu pelo menos diria que entre as 4 divisões da Inglaterra, eu diria que é a situação ali de briga por rebaixamento que está mais disputada. Mas vamos ver o que acontece nessas próximas rodadas da terceira divisão. E bom, além disso, a gente teve outros resultados além desse, né? Vitória do Coventry City para cima do Walsall 3-0. O Gillingham venceu Storfield, é assim que se fala, o Gillingham. O Scunthorpe. Scunthorpe, exatamente. O Oxford United, inclusive tem uma pessoa que escuta o nosso podcast que sempre pede pra gente falar do Oxford United, que tá lá brigando lá na parte de baixo da tabela. Ele falou que tá torcendo muito pro Oxford não cair. Vamos ver o que vai acontecer, né? Tá bem disputado. Perdeu em casa pro Peterborough, que é o 7º colocado com 52 pontos. Tá difícil essa luta. Vamos lá, a gente não pode encerrar ali a terceira divisão sem comentar do grande jogo, talvez o destaque dessa rodada, que foi Southend contra o Pompey, né? Contra o Portsmouth. O jogo tava 3-0 com 30 minutos. 3-0 por Portsmouth, fora de casa. Aí, o camisa 10 do Southend, o Cox, resolveu jogar bola. O cara fez um hat-trick e salvou um empate. Mais um tropeço aí do Portsmouth, que também estava lutando e até dando muita esperança para os torcedores de que iria conseguir o acesso, talvez até mesmo a taça, né? Mas aí tropeça e perde 2 pontos aí que, poxa, tava na mão, Portsmouth, tava na mão. Tá bem no campeonato, né, por assim dizer, mas tropeça demais, cara. Tropeça demais. 3-0 deixou empatar. E não é o primeiro jogo que eles deixam empatar também, né, cara? Teve outros jogos dentro desse campeonato que eles fazem uma boa diferença de gols e deixam empatar, né? Então é isso da terceira divisão, se meu amigo Márcio não tiver mais nada pra gente poder comentar dessa terceira divisão, podemos pular para o segundo nível do futebol inglês. Jogos disputadíssimos. Aliás, nesse momento que estamos gravando o podcast, está acontecendo o jogo entre Blackburn e Middlesbrough, também jogo que o importante para a parte de cima da tabela, o Middlesbrough 51 neste momento, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas além dos resultados que já aconteceram, partidas encerradas, nós tivemos uma surpresa e tanto, né, cara? O Preston North End venceu o Norwich City por 3-1. Norwich, que é o líder do campeonato, e agora vê o Sheffield United contando ali
E até o Leeds ali novamente pode chegar à liderança, já que tem um jogo a menos e pode chegar a 64 pontos, né, Master? Exatamente. Era uma rodada que eles tinham que fazer ali no meio da semana. E, cara, surpreendeu, né? O Norwich estava voando baixo, jogando super bem. E isso, claro, só apimenta ainda mais a parte de cima da tabela, onde os times de baixo agora têm a sua chance de chegar bem pertinho do Norwich City. Eles que estavam perdendo aí de 2-0 na primeira etapa. Os gols foram rápidos do Preston, cara. Com 2 minutos de partida, eles abriram o placar. Aí com um pênalti aos 24, eles fizeram o segundo gol. Aí no segundo tempo, o Preston fez o terceiro. Cara, 3-0 em cima do líder. Não é pouca coisa não. Então, uma excelente vitória do Preston, com certeza. E a gente já vê essa briga pelo título, né? Como, assim, pelo título é uma questão, né? Pelo acesso direto, né, cara? Norwich City, 63 pontos. Sheffield, 61. E o Leeds, nesse momento, com 61 também. E também, se a gente for considerar, né, já que tem um jogo a menos, o West Bromwich tem 57, pode chegar a 60. O West Bromwich, que venceu fora de casa no sábado. O Aston Villa, que tá lá no meio da tabela, morto praticamente, não briga por mais nada nesse campeonato. E vai ter também o jogo que falta, né? Eles vão jogar contra o Queen's Park Rangers fora de casa na quarta-feira, na verdade, que joga com o Queen's Park Rangers. Então, podem, caso vençam, né, e combinar ali com o peso do Leeds, eles podem chegar bem pertinho para poder brigar pelo acesso direto, consequentemente também pelo título, né? Isso, ali na parte de cima, por conta do tropeço do Norwich, né? O negócio mudou. Os times ali ficaram atentos, então, por um certo momento, o Leeds até se tornou o líder, até para completar a rodada em si, né? Mas depois o negócio aí já mudou de novo, com a rodada sendo terminada pelos demais times. Então, com certeza, cara, Middlesbrough ainda segue lutando, o West Bromwich também, como você comentou aí, tá jogando, o Boro tá jogando hoje aí no domingo, então com certeza vai ter uma disputa muito boa lá em cima. O Boro, o West Bromwich e o Leeds tem uma rodada para ser feita ainda, enquanto o Sheffield United já tem 33 rodadas, assim como o Norwich. Então com certeza vai embolar o topo, o que particularmente eu achava que já estava mais distante, né, o Norwich dos demais. Mas assim, depois desse jogo que o Norwich ele perdeu para o Preston North End, eles já se recuperaram assim meio que rápido e de uma forma surpreendente, porque eles no sábado, né, dia 16, 3 dias depois dessa derrota contra o Preston North End, eles meteram 4-0 no Bolton Wanderers fora de casa, né, e já deram ali uma resposta ali para a derrota que foi surpreendente pro Preston North End. Então, cara, essa briga pela parte de cima da tabela, pelas primeiras colocações aí, vai ser algo até o final do campeonato que vai ser muito legal de acompanhar. Mas, enfim, um pouco mais ali, na parte pelos times ali que estão brigando pelo playoff, né, a gente vê uma surpresa agradável dos times tradicionalíssimos, né, porque o Derby é sétimo colocado, tem 31 jogos, né, então, ou seja, ele tem 2 jogos a menos que uma parte dos times, ele tá com 51 pontos, então ali são 2 jogos onde se ele vencer um deles, ele torcer contra o Boro, o próprio Bristol, ele pode entrar também ali nessa zona, como também, talvez, né, já um pouco mais difícil, porque tem 33 jogos, mas o Nottingham Forest também aparece com 47 pontos, ali a 4 pontos ali do primeiro time dentro, mas 33 jogos já, né? O Forest passa por uma situação um tanto complicada. Nessa rodada aí que a gente tá falando, que foi a de sábado, eles empataram justamente contra o Preston North End. Então, mais um jogo bom do Preston, né? 0-0 contra o Forest, que tem bem mais força do que eles. Só que existe muita discussão lá na Inglaterra, porque os árbitros nas partidas contra o Nottingham, caramba, parece que comete muito erro contra o Nottingham Forest. Não é a primeira vez que eles reclamam, acho que nas últimas 3 rodadas, alguma decisão de árbitro eles contestaram, seja com questão de pênalti, questão de faltas, tanto que eles até fizeram um gol contra o Preston, mas foi anulado por conta da falta do atacante. Então, o técnico tá esbravejando bastante contra os árbitros, e por conta dessas coisas que andam acontecendo com eles acabam perdendo pontos que com certeza colocariam eles mais firmes na disputa lá na parte de cima, talvez até mesmo dentro dos playoffs.
Exatamente, né, cara? Então, fica aí, mas é claro, não dá pra contestar também que houve uma melhora, né, junto com o novo técnico do Nottingham Forest, e ali, assim, é uma chance pequena do time conseguir entrar nos playoffs e brigar por ali, mas ela existe, né, e vamos ver o que pode acontecer. Faltam pouco mais de... São 46 rodadas, faltam 13 rodadas, então tem muito jogo para acontecer e podemos ter bastante alterações nessa parte de cima da tabela. Seria uma surpresa muito legal ver o Forest brigando ali nos playoffs, mas tá complicado, mas vamos ver o que pode acontecer. E aí a gente já tem uma diferença grande ali depois abaixo do Forest, que a gente vê o Birmingham com 46, o Aston Villa com 44, né? Preston fazendo uma boa campanha com 44, o Hull City que surpreendendo negativamente, né? Se esperava bem mais do Hull City nessa segundona, né? Já que foi rebaixado recentemente da Premier League, né? 44 pontos. Swansea também com 44 pontos, 13º colocado. Também uma surpresa bem negativa nesse campeonato, embolado ali no meio do campeonato, praticamente não brigam por mais nada, nem pra cima nem pra baixo. Vão ficar ali fazendo aquele campeonato xoxo, né, Master? É isso aí. E olha, eu diria outra coisa, cara, novamente comentando sobre o Preston. Se eu não me engano, não sei se foi no podcast anterior, ou no máximo 2 podcasts atrás, o Preston tava em 17º, cara. A gente comentava sobre eles até com um certo risco aí dos times mais de baixo alcançarem. Agora eles estão em 11º, depois de 2, no máximo 3 rodadas. Então olha só como é que tá embolado aquele meio ali, né? Sim, sim. Pra parte do Preston, tá ótimo, né? 11º colocado, não tem mais chance praticamente nenhuma de rebaixamento. E agora, pro Aston Villa, pro Hull City, pro Swansea, muito decepcionante. Muito decepcionante. Até quem sabe até o próprio Sheffield Wednesday, né? Que brigou fortemente para subir nas últimas temporadas, mas está lá em 15º colocado, também não briga por mais nada, né? E é claro, o Stoke City, rebaixado da Premier League, que está lá em 17º colocado com 40 pontos. Essa parte aí do meio da tabela aí tem o lado positivo, o Preston indo bem pelas suas pretensões dentro do campeonato, mas um monte de decepções, né? E que a gente vem sempre falando no podcast, que é a mesma coisa, os times que são rebaixados estão decepcionando bastante quando jogam, né, a divisão inferior na próxima temporada, que são rebaixados, então fica essa questão. Mas, pulando lá para a parte de baixo, né, a gente vê o Rotherham, que parece que ele saiu daquela colocação que parece que ele tá o campeonato inteiro, que é o primeiro time fora da zona. Eles entraram na zona de rebaixamento, empataram nesta rodada com a equipe, agora eu perdi aqui, mas eles entraram na zona de rebaixamento com 29 pontos, e enquanto mais abaixo vemos o Bolton, que perdeu para o Norwich por 4-0, com 26 pontos, um pouquinho afundado também, e praticamente rebaixado o Ipswich com 20 pontos. Como é que tu vê essa situação da parte de baixo da tabela, meu amigo Master? O Ipswich é mais complicado de conseguir recuperar. A diferença ali deles, 24º pro 21º, que é o time fora do rebaixamento, são de 9 pontos. E é um time que, cara, não tem gás, não tem fôlego, não tem força pra conseguir esses pontos aí que precisa. O Bolton tomou mais uma sacudida e foi contra o Norwich, né? Não tem como, 4-0, afundou eles também. O Rotherham, cara, eles estão aí com 4 empates seguidos no campeonato. Então, né, muitos pontos deixados no caminho, enquanto o Reading, que está em 21º, até conseguiu uma vitória nas últimas 5 rodadas, mas também vem tropeçando. A princípio, o Ipswich está mais que afundado lá, e talvez até o Millwall, em 20º, tenha um certo perigo com 31 pontos. Vai depender do que eles conseguirem nas próximas rodadas, né? Já que eles estão ainda com 31 jogos feitos, e os times embaixo têm 33 jogos feitos. Exatamente. Então, se o Millwall conseguir uma vitória, uma derrota, uma vitória e um empate, eles já pulam aí para 35 pontos e colocam o Wigan para baixo, né? Então, vamos ver o que pode acontecer, mas pela situação de momento, a gente vê
4 equipes brigando para não ficar nessa 22ª e 23ª colocação para não ser rebaixado para a terceira divisão. Vamos ver o que vai acontecer. Tá uma briga boa também, não tá muito disputada entre tantos clubes como, por exemplo, na terceira divisão, mas a gente vê na segunda divisão ali que também vai ser uma briga bem, bem interessante de se acompanhar, porque pode ser rebaixado o Reading, que é uma equipe tradicional, uma equipe aí que algumas temporadas atrás estava, ou na temporada, agora eu não me recordo bem qual era a temporada que eles estavam na Premier League, mas eles podem ser rebaixados para a terceira divisão, né? Então, vamos ver o que pode acontecer, vai ser bem interessante de acompanhar isso, né, Master? Afundando cada vez mais, realmente tá complicada essa situação que tá com o Queen's Park Rangers, que também é outra equipe que nessa década estava na Premier League aí, umas 3 ou 4 temporadas passadas, se eu não estou enganado, eles estavam na primeira divisão, na Premier League. A gente vai ter alguns jogos que vão complementar a rodada, né? Blackburn enfrenta o Middlesbrough, está enfrentando nesse momento, na verdade. Até então, o Middlesbrough estava vencendo por 1-0 com o gol do Assomba Longa. O Queen's Park Rangers vai enfrentar o West Bromwich e o Derby County vai enfrentar o Millwall. É isso, meu amigo Master. Se você não tiver mais nada para falar da segunda divisão, nós podemos falar então do nível mais alto, que nós temos uma disputa grande pela liderança, né, cara? A gente vê ali o Manchester City, que é o líder do campeonato. É claro que o Liverpool tem um jogo a menos, mas olha, o Manchester City meteu nada mais nada menos do que 6-0 no Chelsea. E aí, meu amigo Master, o que falar desse Manchester City? Nossa, cara, o que falar desse time, hein? Não tá dando sossego, espaço pro Liverpool, que até então, até completar a 27ª rodada, fica ali, né, em segundo lugar, matematicamente falando. E o City tá brigando e disputando todos os troféus aí na Inglaterra. Vai ser um time muito difícil de ser batido, e vamos ver como é que o Liverpool responde. Exatamente. Vamos ver como é que vai acontecer, mas assim, o Liverpool ele tropeçou bastante, né, cara? Teve 2 empates ali no meio que eles tinham uma certa distância, tinham muita distância até, em termos de Premier League, uma distância grande. E aí, 2 tropeços apenas, pronto. City já encostou e tá trazendo até o Tottenham, digamos, né? 5 pontos atrás. Sim, e o Tottenham, ele tá numa fase muito boa, principalmente pelo que ele fez no meio da semana, né? Venceu na Champions League o Inter de Milão, então vem numa moral alta, né? E possivelmente pode chegar e talvez brigar por esse título, né? É difícil, dado em conta aí que dificilmente o Manchester City e o Tottenham não, e o Liverpool podem perder pontos, já que eles estão aí passando o trator nesse campeonato. Mas vamos ver o que vai acontecer, cara. Olha, o Tottenham talvez possa chegar, talvez. Tá com uma moral alta, quem sabe, né? Vamos ver o que vai acontecer. A questão ali do Tottenham são as próximas rodadas. Ainda em fevereiro, dia 23, eles jogam contra o Burnley, que também tá indo bem. Só que depois eles têm 2 clássicos. Um é contra o Chelsea no dia 27, fora de casa, e outra contra o Arsenal no dia 2 de março. Então, rodadas extremamente importantes para eles, contra os times que estão ali no top 6, né? Exatamente. Só para fazer uma pequena correção, o Tottenham ganhou do Borussia na Liga dos Campeões, 3-0 praticamente, tá classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões. Então, só uma pequena correção em relação ao Tottenham. Bom, ali na parte um pouco mais de baixo da tabela, daí a gente já vê assim como cai, né? Porque o Tottenham, terceiro colocado, 60 pontos. O Manchester United, em quarto colocado, tem 51. Então são 9 pontos de diferença pro terceiro pro quarto colocado, né, Master? Olha só como é que tá essa distância. E o Arsenal, 50 pontos. E Chelsea também 50 pontos, né, cara? Sim, para quem tava o Manchester United como praticamente fora de qualquer disputa, até mesmo na Champions League, os caras estão, né, com um Solskjaer aí no comando,
vitórias seguidas. Teve um empate aí no meio, mas mesmo assim, recuperaram, né? Agora quem tá lá em sexto é o Chelsea, cara. Então vamos ver o que pode acontecer. E o Manchester United acabou assim, ficando meio que rendido a brigar ali pela quarta vaga mesmo, né? Ali até porque a situação na Champions League tá complicada. PSG venceu por 2-0 na casa do Manchester United, né? E tem aquela questão do gol fora e tudo mais. Então o Manchester United tem que ganhar por 3 gols de diferença do PSG, né? Um 3-1 ali é o mínimo que o Manchester United precisaria, 3-0, enfim, ou o próprio 2-0 para poder levar para prorrogação. Mas, é claro, vai ter a Copa da Inglaterra nessa segunda-feira, né, como a gente já falou, contra o Chelsea. Então, pode dar uma alegria para os torcedores após essa derrota, ou pode, assim, deixar eles mais tristes ainda, né? Vamos ver o que pode acontecer. Subindo no campeonato e caindo fora nas Copas, né? Pelo menos uma taça seria importante eles conquistarem esse ano. Pelo menos. E ali, como a gente já falou, Arsenal 50 pontos, Chelsea 50 pontos, e aí mais novamente, a gente já vê um abismo de novo, que é do sexto pro sétimo colocado, que é um pouco maior até do terceiro pro quarto, porque Chelsea, que sexto colocado, 50 pontos. Wolverhampton, 39 em sétimo. Parece vários campeonatos dentro de um campeonato só. Tu tem a briga pelo título do Manchester City com o Liverpool, mesma pontuação. Tu vê ali, talvez, né, claro, o Tottenham possivelmente podendo chegar, se tiver algum tropeço do Liverpool, do Manchester City, mas ali depois tem uma briga ali pela vaga na Champions, do United, do Manchester, o Arsenal e o Chelsea, e ali depois tu vê a parte de meio e lá no rebaixamento, né. E novamente, né, só pra falar ali da parte de baixo, cara, que não muda, a gente podcast, o Huddersfield continua com 11 pontos, cara, não muda a situação, né, Master? Se agarrou no 11 e vai ficar assim. É, assim, engraçado até, porque o time, cara, simplesmente não sai dessa pontuação, cara. É algo bizarro. O time, nesses últimos jogos, ele perdeu em casa pro Arsenal 2-1, depois perdeu de 5-0 pro Chelsea, depois perdeu em casa pro Everton, então tá uma situação ali do Huddersfield ali complicada. Mas, dentre essas equipes que possivelmente ele pode pegar pontos, tá ali, pode ser um time que ele pode talvez pegar, que ele enfrenta o Newcastle, né, que tá brigando pelo rebaixamento ali, tá com 25 pontos, 16º colocado. Talvez o Huddersfield pode sair dos 11 pontos, né, mas vai ser complicado também. Joga fora de casa, inclusive, o Newcastle, então vamos ver o que pode acontecer. Mas, além disso, outro time que também já tá um tempo com 17 pontos, que é o Fulham, né, também, outra equipe também que tá numa situação bem complicada, né, esse campeonato, né, Master? São os dois times ali que a distância já é grande e pela dificuldade que é a Premier League, é muito complicado escaparem daquela posição. Então, é mais pensar no que eles podem fazer para a próxima temporada, já eu diria. Sim. E praticamente ali a gente só tem a disputa ali no rebaixamento, praticamente o 18º colocado, né? Onde neste momento tem muitos times que podem brigar ali. A gente pode ver do Crystal Palace até o Southampton. O Southampton está em 18º, é o primeiro time ali dentro da zona de rebaixamento, que ainda tem alguma chance de, dentre os dois ali que já são praticamente rebaixados, que estão dentro da zona de rebaixamento. Southampton tem 24 pontos. Depois, um pouco acima, Cardiff com 25, Newcastle também com 25, Burnley 27, Brighton 27 e Crystal Palace 27. Então, tu vê ali 6 times ali brigando por essa última vaga de quem será que vai junto com o Fulham e o Huddersfield para a segunda divisão. O que tu tá achando dessa situação, Master? Surpresa, né? Tem grandes nomes ali. O próprio Southampton não é um time fraco não, cara. É um time de qualidade. Newcastle também, que apesar de ser o Newcastle famosíssimo e tradicional, já toda vez que está na Premier League é aquela surpresa, né? É a chance sempre de ser rebaixado. Mas com certeza, do 13º até o 18º, muita coisa vai acontecer. Entre esses times, somente o Burnley e o Cardiff venceram na rodada. Então os demais tropeçaram. Então são os times aí que estão tentando juntar forças para não ser o terceiro time aí a ser rebaixado, né? A terceira vaga pro rebaixamento. Agora eu vou te colocar no fogo. Se o campeonato acabasse, assim, tivesse mais uma rodada, quem tu apostaria que ficaria com essa 18ª colocação? Eu colocaria o Burnley lá embaixo. Na próxima rodada, eles enfrentariam o Tottenham dentro de casa, né? O Cardiff enfrentaria o Watford,
assim, mas também teria o Brighton enfrentaria o Chelsea fora de casa, né? Assim, se essa fosse a situação, assim, do campeonato inteiro na última rodada. E ali o Cardiff enfrentaria o Everton. Então ali seria... E assim, e teria também o Manchester United em Liverpool, que é o jogo, eu diria, o principal jogo dessa próxima rodada. Minha nossa, nem fala, cara. Talvez a última chance de se aproximar ainda mais no topo e também de talvez frear o Liverpool, né? De conquistar o título. Então é rivalidade a mais clássica das rivalidades na Inglaterra. Com certeza, se o Liverpool escapar e vencer do Manchester, já era, né, cara? Você tem chance de ver o próprio rival sendo campeão. Exatamente. Então eu acho que os torcedores do Manchester nunca vão ter... Os torcedores do Manchester United nunca vão ter tanta torcida dos torcedores do Manchester City. Já que se o Manchester United vencer o Liverpool e o Manchester City vencer, aí o Manchester City vai ser o líder e vai depender apenas de si pra poder ser campeão, né, cara? Então... Tá ruim pro United, né? Se ganhar do rival, o outro rival escapa. Se perder do rival, pior ainda, né? Os dois rivais lá em cima. Como é que é? Se empatar, também é bom pro City. Cara, pro United nenhum resultado... pros torcedores tem tá que ganhar, complicado. não adianta, tem que ganhar pela rivalidade. Sim. Tá complicado. Tem que ganhar. Se perder, vai perder de qualquer. Se perder é ruim, se ganhar também não é bom, mas também não é tão bom por outro lado, então, enfim. Mas eu acho que se perguntarem pros torcedores do Manchester United em quem eles preferem pra ser campeão, que é o Liverpool ou o Manchester City, eu acho que com certeza eles falariam que preferiam o Manchester City. Será? Eu acredito que sim, cara. O Liverpool tem uma rivalidade bem maior. Apesar do City ser da mesma cidade, mas só nos últimos anos que eles estão crescendo, né? Em questão de história. Já o Liverpool não. São décadas aí de rivalidade. Exatamente. Então, vamos ver como é que vai ser esse jogo que vai acontecer no dia 24 de fevereiro. Vai ser a próxima rodada da Premier League. Vai ser no próximo domingo. Então, para você que estiver ouvindo o podcast na segunda-feira, nessa semana aí, no próximo domingo tem nada mais nada menos do que Manchester United e Liverpool marcado para as 11 da manhã. E ali mais no meio da tabela, né, a gente pode ver ali Wolverhampton 39, Watford 37, Everton 33, West Ham 33, Bournemouth 33. Bournemouth que mais uma temporada vem fazendo um bom campeonato, né? Dentro ali que eles poderiam fazer, vieram da segunda divisão e vem se mantendo, né, Master? Conseguiram se manter aí, isso é muito bom pro clube, né? E pensar já em se reforçar pro próxima temporada também. Pra tentar crescer cada vez mais, né? E tentar copiar o Wolverhampton, né? O Wolverhampton, sétimo colocado, 39 pontos, fazendo uma campanha muito boa, né, cara? O Wolverhampton que surpreende demais nesse campeonato, cara. Vamos ver o que vai acontecer nas Copas. Talvez sobre uma vaguinha ali numa competição europeia, mas mesmo que não sobre, cara, olha, é uma campanha assim pros torcedores ficarem felizes demais, né, cara? Sétimo colocado, sensacional, cara. Isso, vamos ver se eles conseguem repetir isso, né, justamente na temporada 2019-2020 e quem sabe jogando a ponto de diminuir essa distância que eles têm, né? Que apesar de estarem bem em sétimo, mas a distância é grande para quem luta no top 6, mesmo assim. Enfim, Master, se o Master não tiver mais nenhum comentário sobre a Premier League, nós podemos trazer a novidade do podcast de hoje, que é o seguinte: vamos dar uma falada do campeonato escocês, né? A gente falou em alguns podcasts atrás que a gente falaria um pouco aí dos campeonatos também ali que envolvem ali junto ali da Inglaterra, ali perto, né? E na Escócia nós temos a situação que o Celtic é o líder do campeonato, 57 pontos, fazendo uma campanha muito boa. O Rangers segue ali em segundo colocado com 52 pontos. O Rangers que nesta rodada jogou contra o Saint, é assim que se fala, Saint, não sei, Johnstone, em casa, né, com essa equipe que é a sexta colocada, né, com 38 pontos. Tropeçou e se tivesse vencido chegaria a 54 pontos e poderia estar um pouco mais perto do Celtic, né? Apesar de que o Celtic tem um jogo a menos. O Celtic tem 25 jogos enquanto o Rangers tem 26. Como é que tu vê essa situação do campeonato escocês, meu amigo Master? São 3 empates e 4 derrotas do Celtic, onde o Rangers tem o mesmo número de derrotas, mas eles empataram 7 vezes. Nessa partida aí, nesse empate com o St. Johnstone, tá em sexto lugar. Primeiro empate deles nas últimas 5 rodadas até.
O técnico Gerrard até deu uma puxada de orelha no próprio o Defoe, que é o atacante deles lá, né? Que o St. Johnstone foi com um propósito de justamente se fechar. Claro, estava jogando fora de casa, jogando no Ibrox é complicadíssimo. Eles fizeram muito bem isso. E pelo que dizem aí nas notícias da Escócia, o próprio Gerrard comentou que falta uma certa liderança entre os jogadores do Rangers para conseguir essas vitórias mais difíceis. O Rangers ali que acabou tropeçando e também a ver o Celtic ali que vai complementar, vai jogar contra o quarto colocado. Fora de casa, vai fazer esse último jogo, vai ser, aliás, nesse domingo, né, então, para quem tá ouvindo o podcast, aconteceu ontem, este jogo, então, se não perder, ou se não empatar ali, deu uma chance pro Rangers, mas se vencer, já vai ficar com uma diferença ali de 8 pontos e praticamente, né, vai ser o campeão, né, desse campeonato escocês, né, Master? É bem complicado. Tem que ver se não vai ter mais algum derby, algum jogo entre essas duas equipes aí nas próximas rodadas. É a única forma de parar um deles, né? Quando jogam entre si. E além das outras equipes também ali, que um pouco mais conhecidas do campeonato escocês, ali a gente pode ver o Aberdeen, que é o terceiro colocado com 47 pontos, né? Dá pra ver ali também o Dundee, acho que é assim que se fala também, que é uma equipe conhecida, já joguei muito com eles no FIFA. Mas enfim, só para complementar então o campeonato escocês, Master, dá uma explicada como é que funciona o campeonato escocês aí para quem tá com dúvida. O campeonato escocês que tem apenas 12 equipes. Isso, é um pouco diferente, né? Justamente a tabela bem menor. Então, 12 equipes e mesmo assim eles fazem 38 rodadas, como é na Premier League inglesa. Só que os times se enfrentam 3 vezes entre si. Então, eles fecham aí 33 rodadas. Depois disso, os primeiros 6, entre o primeiro e o sexto colocado, eles formam um grupo e jogam entre si mais 5 jogos, o que fecham 38 rodadas. E os times de baixo, no sétimo até o 12º, jogam entre si também para fechar as 38 rodadas e ver quem é o rebaixado e quem é o campeão no grupo de cima. Fazem 2 hexagonais ali, e aí vê quem briga na parte de cima, quem briga na parte de baixo. Então, interessante, diferente nessa forma do campeonato escocês, né? E a gente já puxa aí o que vocês acham? Será que a gente pode falar do campeonato escocês, ou talvez falar de vez em quando? O que vocês acham? Comentem aqui lá no YouTube, ou mandem nas nossas redes sociais, Instagram, grupo do Facebook. Falem aí o que vocês acham. E eu acho que é isso, Master. Encerramos o podcast de hoje. A gente pede aí sempre o feedback de vocês para a gente poder melhorar cada vez mais o nosso podcast, ações, enfim. A gente também está pensando em fazer podcasts aí diferentes sobre temas específicos, então se você tiver alguma ideia também, comenta aqui embaixo. E é isso aí, meu amigo Master. Agradeço novamente estar aqui com você em mais um podcast. Isso aí, muito obrigado, José. Muito bom ter feito aí mais um episódio nessa semana, com muitas reviravoltas aí no campeonato, sempre muita coisa legal para noticiar. E claro aí, pro pessoal também, né? Esse feedback, essa conversa aí é muito boa. Exatamente. Então a gente agradece a todo mundo. Até a próxima semana. E não se esquece, ativa o sininho aí no YouTube e no Spotify também. Não sei se também tem no Spotify, mas para receber sempre o nosso conteúdo. Então é isso aí. Até a próxima, pessoal.